Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast número 1 da Equipax Brasil. Estamos inaugurando aqui uma nova fase desse projeto e eu fiz questão de trazer aqui hoje um amigo e, é claro, uma referência no Brasil e fora do Brasil no universo da barbearia. Eu quero apresentar para vocês ele que, nos bastidores do mundo da barbearia, é conhecido como o Neymar dos barbeiros, Eduardo Miller. Seja bem-vindo, meu amigo. João. Obrigado pelo carinho, pelas palavras aí, né? É uma honra estar aqui e estar compartilhando com a galera assuntos importantes, né? Eu aplaudo muito esse tipo de iniciativa, porque foram de conteúdos como esse que a gente está gravando hoje, que eu me alimentei lá atrás, e isso literalmente é como eu já conversei com você nos bastidores, né? Às vezes um direcionamentozinho pode mudar totalmente sua carreira, então é muito legal saber que não só eu, mas você também, a gente tem um conteúdo aí para poder contribuir com o crescimento da galera aí. Obrigado, parabéns pela iniciativa do podcast e vamos para cima. Tamo junto. A Equipax, ela surgiu com uma proposta de trazer para as pessoas informações relevantes do universo do empreendedorismo. Não importa de qual ramo, qual área. E você sabe, né? Eu já tinha compartilhado com você que eu tinha um sonho pessoal de ter você aqui no nosso podcast. Você falou para mim. E, cara, é uma honra ter você aqui. Aproveitar, né, essa sua vinda para o Brasil. O pessoal ainda não te conheceu ainda, você vai se apresentar daqui a pouco, né? E você não está morando mais no Brasil, então a gente tem que aproveitar quando você está por aqui para a gente poder bater esse papo aqui e levar para as pessoas informação, conhecimento, como você falou, né? Uma informação, às vezes uma dica, né? Uma resposta pode mudar o jogo na vida de uma pessoa. E tem muita gente aí querendo crescer no mundo dos negócios, querendo empreender. E eu tenho certeza que eles vão se inspirar na sua história de vida. Eu quero que você comece contando um pouco como foi que o Eduardo Miller, esse cara que hoje é referência no mundo da barbearia, que hoje é procurado aí em todos os cantos, no Brasil e fora do Brasil, para falar, para dar treinamentos, para dar cursos na área de barbearia. Como foi que o Eduardo Miller, esse barbeiro especial, sensacional, surgiu? Como foi que tudo começou? Então, João, foi meados... Estava completando quase de 14 para 15 anos, né? Eu sempre fui um jovem que... Eu tinha um complexo de inferioridade. Eu achava que eu não era bom em nada. Eu achava que não era bom em fazer nada. Eu me recordo que amigos meus eram muito bons jogando futebol, outros eram muito bons empinando pipa. Tinha aqueles mais bagunceiros que saía com a mulherada. E eu falava, caramba, não jogo bola bem, né? Tanto é que eu estava até falando para você antes, que o pessoal só me escolhia quando tinha educação física na escola, futebol, quando eu levava a bola, porque a gente levava a bola. Isso. A escola não tinha nem bola na época. Não tinha irmã bonita, né? Para os caras me escolher, para tentar puxar a sardinha para mim. Então, assim, eu nunca fui bom nessas coisas, né? Eu até falo, brincando, uma verdade, que eu dei o primeiro beijo numa menina com quase 15 anos e tinha amigo meu que com 13 já era pai. Os caras sempre eram muito para frente. E isso entrava na minha cabeça de uma certa forma. Caramba, eu acho que eu não presto para nada. Eu sou imprestável, eu não tenho dom, eu acho que eu não vou ser nada na vida. Eu tinha isso na minha cabeça. E aí... Quando me vi na seguinte situação, o meu cabelo, esse cabelo meu, que hoje eu uso como style, é muito top, né? É top. Eu uso como estilo, como uma marca, né, já registrada, mas eu usava esse cabelo já pequeno. Por quê? Porque quando eu era pequeno, meu pai não tinha condição financeira para a gente poder ir na barbearia, num salão, nem existia barbearia. Para irmos, eu e mais 3 irmãos, éramos em 4. Para nós irmos no salão cortar cabelo, meu pai não tinha condição financeira, então nosso cabelo ficava grande. E aí eu me recordo que o meu irmão mais velho, ele chegou um dia com a máquina de cortar cabelo em casa e falou, pô, a partir de hoje a gente não vai mais precisar pagar para cortar o cabelo, eu que vou cortar o cabelo de vocês. Aí eu achei aquilo top demais. Aí ele ficava cortando o cabelo dos meus irmãos, o meu, eu ficava olhando, observando, né, como que ele cortava, o movimento que ele fazia e tal. Teve um dia que o meu irmão precisou viajar e foi numa sexta-feira, eu me recordo o dia. Foi numa sexta-feira e no sábado ia ter uma festa
lá na rua onde nós morávamos. E tava todo mundo cabeludo. E meus irmãos falaram assim, Eduardo, como você fica olhando o Rubens cortar o nosso cabelo, corta você. Aí sobrou pra mim. E aí eu falei, tá bom, vamos embora. E aí eu fiz o corte no cabelo deles, né? Eu costumo até brincar. Só de olhar, né? Você só olhava. Só de você olhar, nunca tinha feito nenhum ainda. De repente o pessoal que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, deve estar falando assim, deve estar com curiosidade. Ficou bom o corte, né? Eu só vou falar uma coisa pra vocês. Imagina só, o meu irmão, que era a minha referência nessa altura, nunca tinha feito o curso. Era autodidata. Então imagina o meu corte. Mas eles gostaram. Eles gostaram. Meus irmãos gostaram do corte. Fomos pra festa. Eu cabeludo, que ninguém cortou meu cabelo. Só o cabelo deles foi cortado. E aí os vizinhos falaram assim, alguns amigos nossos falaram assim, pô, quem cortou o cabelo de vocês? Meus irmãos falaram assim, foi o Eduardo. E aí eles olharam pra mim, o Eduardo, corta nosso cabelo amanhã. Então foram 3 amigos, eu me recordo. E aí eu falei, tá bom, pode ir na minha casa que eu corto. E eles foram na minha casa e eu cortei o cabelo dos 3. Quando eu menos esperei, eles mostraram um sorriso no rosto. Aí eu vi, quando eu vi o piano assim aberto, assim, eles ficaram felizes, meu. Eu falei, caramba, eles gostaram mesmo do corte de cabelo. Ontem eu cortei dos meus irmãos, eles gostaram. Agora os caras aqui gostaram, eu acho que eu encontrei um dom. E aí, quando eu vi que eu fiz algo que agradava outras pessoas, eu falei, caramba, é isso daqui. Eu sempre me achei imprestável. Eu ficava conversando comigo mesmo. Descobri uma coisa, que eu sou bom. Descobri. Segurei, mata-leão, sabe mata-leão? Vou segurar esse dom, não vou soltar nunca mais. E foi isso que eu fiz. Mergulhei dentro dessa área. Nesse momento, nessa altura, me recordo que eu fazia estágio na Caixa Econômica Federal. Então, eu trabalhava como estagiário até umas 4 horas da tarde. Saía do banco e, eventualmente, cortava alguns cabelos na minha casa. Lá na minha casa. E eu lembro que não tinha dinheiro nem para comprar lavatório na época. E você já cobrava dos amigos para cortar o cabelo deles, assim ou não? Não, no começo não. Porque eu já sabia que eu precisava ter experiência, ter prática, né? E aí eu fui fazer um curso lá perto de casa. Esses cursos básicos para você apenas pegar um diploma e aprender o prézinho, né? O ABC, o começo da profissão. Esses cursos são muito bons para isso. E aí eu fui para fazer esse curso. Só que eu me recordo que antes de eu fazer esse curso, meu pai não tinha condições para a gente poder fazer esse curso, para eu poder fazer esse curso, para mim poder fazer esse curso. E aí, sabe o que eu fazia, João? Eu ia nessa escola onde eu me formei, só que antes de eu ter condições, eu ia nessa escola para cortar o meu cabelo lá. E eu me recordo que eles cobravam 50 centavos na época para você cortar o cabelo lá. Só que você pagava 50 centavos, quem cortava os cabelos eram os alunos da escola. E eu me recordo que toda vez eu ia lá de 2 em 2 semanas cortar, pagar 50 centavos e eu pedia cortes diferentes no meu cabelo, só para me ver a explicação que o professor dava para o aluno que estava aqui atrás, aqui em cima, aqui para cortar o meu cabelo. Cara, genial. E eu guardava aquela informação e eu levava para cortar o cabelo dos meus vizinhos lá de graça. Foi assim que começou, né? E aí depois meu pai conseguiu, ele saiu do emprego dele, pegou o fundo de garantia dele. E aonde acontecia? Onde foi? Onde você morava na época? Zona Sul de São Paulo, próximo a Ipiranga, Sacomã. Foi ali. A escola, eu lembro o nome dela até hoje, Urbano. Ainda existe a escola, ela é aberta até hoje. Legal demais. Existe. Eu vou lá dar um abraço no professor quando eu vou pro Brasil. Quando eu venho pro Brasil, que estou no Brasil agora, né? Atualmente morando em Portugal. Então, assim que começou a profissão na minha vida. Foi um acaso, né? E quando foi que virou um negócio? Porque a gente fala, uma coisa é você descobrir algo que você sabe fazer e gosta. Mas, em algum momento, isso aí se tornou o seu ganha-pão. Quando foi? Quantos anos você tinha? Então, eu estava já com quase 17 anos. Foi 2 anos, mais ou menos, depois que eu comecei na área. Não que eu fiquei 2 anos consecutivamente cortando cabelo gratuito. Eu trabalhava no banco, né? Ganhava ali meus R$450 por mês no banco. Como estagiário. Isso. Era novo, meu pai me sustentava. Então, aquele dinheiro para mim era uma fortuna. Então, eu cortava cabelo part-time, de vez em quando. Quando eu saí do banco, eu tive uma primeira oportunidade de trabalhar num salão que era de uma vizinha, a Leila. Vizinha nossa. Uma amiga da minha mãe, Neide, falou, Eduardo, o Dudu, ela me chama de Dudu. Dudu, a Leila tá precisando de um menino para cortar cabelo de homem, que ela faz mais feminino. Vai lá falar para ela. Neide, mas eu não tenho tanta experiência assim. Vai lá, que ela vai te dar uma oportunidade. Eu fui falar com ela, tive essa oportunidade. Quando eu entrei para trabalhar no salão da Leila, isso bem no início mesmo, e aí tinha um preço de corte lá. E aí... Foi aí que meus amigos começaram a me respeitar mais,
Porque uma coisa é você tá cortando dentro de casa e você termina de cortar o cabelo, você vai para a escola com o pessoal, você vai para uma excursão de escola, eles não te veem como um profissional, né? E eu comecei atuando exatamente na região onde eu morava. O ambiente é um negócio muito doido, né? Exato. E aí quando eu fui para lá no salão, eu já comecei a usar um jalequinho branco, já com um ambiente mais profissional. A imagem de profissional, né? Construir uma imagem de profissional. Exatamente. Uma coisa que a gente fala muito sobre empreendedorismo é com relação ao ambiente. Porque quando uma pessoa começa a empreender, talvez um dos grandes desafios que ela enfrenta no pré-empreendedorismo é com relação à ambiência, é com relação onde ela está. Por quê? Porque ela quer compartilhar um sonho, quer compartilhar um objetivo. E isso, às vezes, na cabeça da pessoa, já é uma realidade. Porque ela já tem uma visão de algo que ainda não existe, mas é uma visão. As pessoas, no mundo natural, elas costumam acreditar apenas naquilo que elas conseguem enxergar com a vista, né? Aquilo que está à vista delas. A visão, às vezes, é algo transcendental. Sim. Então, quando você tem um propósito, um objetivo, você já está enxergando, às vezes, algo lá adiante. E as pessoas que estão ao seu redor não estão enxergando. E é onde muito sonho, às vezes, morre. Antes de nascer, né? Porque tem muita gente que teve sonhos grandiosos de empreender e esse sonho acabou morrendo antes de nascer por causa do ambiente. E você superou essa fase, né? Você superou isso, mesmo às vezes com algumas dificuldades ali, você superou essa fase e você conseguiu começar na profissão que você queria. Sim, mesmo porque eu sou sanguíneo, né? Aí eu estudei um pouco de temperamento comportamental e o sanguíneo é um cara elétrico, ligado no 220 e ele não depende da opinião dos outros para ele dar sequência naquilo que ele quer. Se ele colocou algo na cabeça, ele vai para cima. Vai e faz. Exatamente. E aí depois que eu descobri o lance do The Secret, da lei da atração, que é eu vi que não dependo de ninguém a não ser de mim, da minha crença, do que eu acredito e do ambiente, o que eu comecei a fazer? Comecei a buscar andar com pessoas melhores do que eu. Isso, e eu volto a dizer para você, foi... Hoje tem muita informação na internet, né? Hoje a gente tem meio que um manual do que você precisa fazer para... tem muita informação, mas é difícil peneirar, né? Exato. Porque é muita coisa. Sim. Se você vai procurar, você acha milhões e milhões de informações sobre o mesmo assunto. Como saber qual é boa, né? Essa é a grande questão. Essa é a questão. Porque são 1000 vídeos falando do mesmo assunto com 1000 mentores diferentes. Então aquilo, ao invés de trazer clareza, traz mais confusão mental. Mais confusão, exatamente. Então tem que saber peneirar isso, né? E aí eu comecei quando eu notei que o ambiente em que eu estava ia fazer total diferença, tanto é que eu saí do Brasil, comecei a morar em Portugal, estou morando há 1 ano e 8 meses, né? Mas no Brasil eu saí de lá cortando cabelo só de cliente milionário, da classe alta mesmo. E quando você conversa com esses caras é muito louco, né? Os caras... É sabedoria atrás de sabedoria. Os caras falam muita coisa inteligente e acaba contribuindo. Você acaba evoluindo sozinho, né? E eu lembro que o Bruno, um dos meus clientes, o Bruno, ele falou assim: Edu, se você andar com 5 pessoas bem-sucedidas, você será o 6º. Se você andar com 5 imbecis, você também vai ser o 6º. Não tem como fugir disso, né, João? Não tem. É assustador. Não tem. O ambiente, ele não é mudado por nós. Ele nos muda, nos molda, nos transforma. Então, muitas vezes o mais fácil é você sair do ambiente quando você não está ciente de que aquele ambiente é bom para você. Né? Tem um exemplo que o pessoal diz assim, né? O pessoal diz o seguinte: é mais fácil o macaco trocar de árvore, né? É mais fácil trocar de árvore ou tentar mudar a árvore que ele já está, né? Transformar aquela árvore numa árvore nova ou pular para outra árvore, né? Então é muito mais fácil, né? Ele sair dali ou ir para outro lugar, né? Você sair daquele ambiente onde você está, às vezes é mais fácil do que você tentar mudar o ambiente. Só que depois você volta para ele, só que transformado.
Sim. Né? Você volta para ele transformado, você volta para ele com uma outra mentalidade e aí você consegue ajudar as pessoas que passaram pela mesma situação que você. Exatamente. Que passam pela mesma situação que você. Eu falo para as pessoas o seguinte, né? Isso que você falou é bem legal. Você quer andar com pessoas que têm resultado, olhe para o resultado que ela tem, se ela tem o resultado que você gostaria de ter, e ouça o que essas pessoas falam. Sim. Porque a gente costuma ouvir quem primeiro? As pessoas próximas, que não são as pessoas que têm o resultado que a gente gostaria. Exatamente. Os familiares, os amigos, né? E aí é onde muitas vezes a gente acaba quebrando a cara. E isso acaba assassinando o seu sonho, que você estava falando agora há pouco. Exatamente, exatamente. Mata o sonho antes de nascer. Exato. Mata o sonho antes de nascer. É isso mesmo. E agora me fala o seguinte, você passou por aquela fase assim, você falou que você quando saiu do Brasil, você estava atendendo clientes classe A. Mas você começou assim, como é que foi? Não, literalmente comecei do zero. Do zero não, do -1, -2, -3. Foi porque eu não tinha, como eu disse, Você começou de graça e depois você foi para classe C e D, vamos dizer assim. Exato. Comecei cortando cabelo Vai lá, quanto que era o corte? Quando você começou, quanto que você cobrava? Eu comecei cobrando R$5 no corte de cabelo. R$5. Isso era mais barato do que era cobrado, às vezes, em alguns lugares? Sim, já estava na casa dos R$10. Salões. Preço normal, você cobrava 5, certo? Cobrava 5 para mim ter mais clientes ali, para mim começar a mostrar o meu trabalho. E eu sabia que eu já estava bom naquilo que eu fazia, mas precisava mostrar o meu trabalho. Então eu cobrava um valor um pouco mais baixo do que os outros para as pessoas começarem a me observar, começarem a cortar comigo. E eu sabia que era um processo. Eduardo, eu lembro que quando eu comecei a acompanhar você nas redes sociais, eu vi uns trabalhos que você fazia que eram sensacionais, que eram uns desenhos, uns desenhos que você fazia na cabeça da galera. Sim. E tal, uns negócios assim, fantástico, uma qualidade sensacional. Sim. E aquilo ali foi você que inventou? Não. Foi você que criou? Aquilo ali, você fez um método? Como é que é? Não, na verdade, o desenho no cabelo, o freestyle que chama, né? As riscas e tal, realismo, isso sempre existe há muito tempo. Não fui eu que inventei. Eu agreguei isso no meu trabalho porque eu comecei a notar que o meu cliente, no meio de vários salões que tinha em volta, não existia barbearia ainda, não tinha essa divisão de salão de beleza e barbearia. Era tudo no salão. Então, o salão do Eduardo, o salão do Juca, o salão da Maria, não tinha barbearia aqui e salão aqui, era a mesma coisa. Eu notei que em vários salões em minha volta, o pessoal apenas cortava o cabelo e fazia a barba. E aí eu sempre admirei a barbearia norte-americana, né, dos americanos e tal. E eu via que os caras faziam essas artes no cabelo e eu notei que eu tinha facilidade em desenhar. No tempo da escola eu desenhava com facilidade. Eu olhava um desenho e replicava ele com facilidade no papel. E aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, se eu fizer o que os americanos fazem aqui no meu cliente, pode ser que eu tenha um resultado diferente, porque isso chama a atenção e nenhum salão em volta faz. Então eu comecei a criar esses desenhos, essas artes na cabeça do cliente e isso deu muito certo porque, João, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você fazer um risquinho no cabelo, um desenho no cabelo e outra coisa é você fazer um corte muito bem feito. Mas na mente do cliente, ele fala assim, nossa, se o cara consegue fazer um símbolo do time de São Paulo, se o cara consegue fazer um Mickey na cabeça de uma pessoa, imagine um corte de cabelo. Eles generalizavam, esse cara é muito bom. Então eu arrastei muito cliente, eu consegui conquistar muito cliente por causa dessas artes. Por causa das artes. Por causa das artes, exatamente. Cara, porque eu vi, a qualidade era sensacional. Mas isso agregava valor ao seu trabalho? Sim, eu cobrava mais para fazer aquilo, mas acontecia que de todo mundo que vinha cortar comigo através do desenho, quase ninguém pedia. Porque eles tinham a percepção de que se... É a mesma coisa você ver o Ronaldinho Gaúcho fazendo aquele monte... Quando ele jogava, né? Fazendo aquele monte de firula com a bola. Você fala, caramba, olha o que esse cara faz. Só que isso não tem nada a ver com ele ser um bom jogador que marque gols. Certo? Uma coisa, outra coisa é outra, né? Mas o Ronaldinho, ele realmente era completo. Mas no mundo da barbearia não é a mesma coisa. Se o cara faz um desenho, desenhar é uma coisa, agora fazer um bom corte, fazer um corte com excelência, saber observar o que o cliente precisa, né? Qual é o tipo do cabelo dele, qual o corte mais se adequa a ele, é uma coisa totalmente diferente. Mas para o cliente ele não percebia isso. Ele falava assim, não, se esse cara faz o desenho, ele é muito bom. Então eu trouxe muito cliente. Por quê? Porque eu trouxe esse diferencial. Eu notava o que todo mundo estava fazendo em minha volta
E eu falava, eu vou fazer algo diferente, porque senão eu vou ter o mesmo resultado que todo mundo aqui. Tá, você chegou num ponto legal pra gente falar pro pessoal que assiste o podcast. Porque, olha só, qualquer ramo hoje que uma pessoa queira começar a trabalhar, provavelmente ele vai enfrentar um tanque de tubarões, né? Sim. Tem muita gente boa já, em praticamente todas as áreas, né? E um cara que vai começar hoje, ele consegue se destacar? Por exemplo, qual que é o segredo para ele começar hoje no mundo da barbearia? Porque assim, ouvindo a sua história, você percebeu ali, você tinha uma veia artística, você gostava do desenho, mas você não faz mais isso, né? Pelo menos eu não tenho visto nas suas postagens esses desenhos Sim, eu mudei um pouco o meu posicionamento. Ah, entendi. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Legal, se quiser, legal. é Não, importante. beleza. Legal, isso é legal. Por quê? Hoje uma pessoa, para ela se destacar, o que você considera hoje a principal característica de uma pessoa que pode se destacar? Ou seja, se uma pessoa perguntasse para você, o que eu faço para me destacar hoje na barbearia? Qual a dica que você daria? Certo. Eu vou dar 2 exemplos para mim poder responder melhor a sua pergunta, para quem está vendo a gente entender melhor, e isso não é só para barbearia, tá? É para qualquer área. Eu lembro que tinha um programa que passava, eu acho que passava no SBT, se eu não me engano, um programa chamado A Grande Ideia. O nome do programa era A Grande Ideia. Era tipo Pequenas Empresas, Grandes Negócios. O apresentador falava sobre empreendedorismo também. E eu lembro que ele finalizava o programa falando uma frase. Ele falava essa frase aqui, ó: para você ter sucesso, você não precisa de muita coisa. Você precisa de uma ideia. Ela pode ser desse tamanhozinho aqui, ó. Desde que ninguém tenha tido aquela ideia antes de você, naquele lugar onde você está. Falei, caramba, olha que louco. Se fazer algo diferente que ninguém... Não precisa ser o criador da ideia, mas se o cara faz lá do outro lado e eu faço isso aqui, eu posso ter sucesso. E isso destravou a minha cabeça, né? Então, eu apliquei isso nos desenhos. Eu sempre curti fazer coisas diferentes para chamar a atenção das pessoas. De forma, assim, intuitiva. Você falou, não foi você que inventou essa técnica de fazer desenho e tal. Sim. Mas você começou fazendo numa época que ninguém estava fazendo e ali onde você estava. Exatamente, exatamente. Então a ideia que eu dou pra galera é o quê? Busca se diferenciar. Vê o que todo mundo tá fazendo. A tendência é você fazer o mesmo que todo mundo. Não, vê o que... Tenta ver ou tenta enxergar o que ninguém enxergou. Todo mundo tá vendo, mas ninguém enxergou ainda. Busca sabedoria. E eu vou ser bem sincero pra você. Independente de religião, de tudo, eu sempre peço pra Deus, sabedoria. Deus, só me dá a visão. Não me joga o pote de ouro aqui, não me dá... Não, eu não quero nada, eu só quero a visão. Eu vou pra cima. Mas só mostra pra mim. E eu peço muito isso. E aplicando a lei da atração, a fé, o poder da crença de que eu sei que eu vou receber. Deus me dá visões de algumas coisas, né? E eu não tem como não citar uma palestra, um workshop que eu estava palestrando. Tinham 300 pessoas dentro da sala. Foi em São Paulo. E um dos barbeiros que estavam ali, ele tinha 7 meses de profissão, João. 7 meses. Todo mundo que corta cabelo e está de repente me assistindo sabe que com 7 meses de profissão, nem sempre você tem aquela carteira de cliente invejável, que você pode... Que chega um cliente e pede para cortar com você e você fala assim, só tem horário daqui 2 dias, né? É difícil isso. No primeiro ano é uma luta. É uma luta para você ter cliente. Pra você encher a agenda é difícil, né? Exato. Para estar ocupado todo dia é difícil. Exato. Então, esse rapaz estava com 7 meses de profissão na palestra minha. E ele falou assim, que eu gosto de conversar, de trocar com o pessoal, ouvir histórias, né? Isso é muito bom. Aprendo muito com isso também, aprendo muito com os caras que estão na palestra. E aí, ele falou assim, Eduardo, eu estava com 7 meses de profissão e eu estava pensando em desistir, porque tinham sexta-feiras, que é o dia de maior movimento dentro de barbearias, de salões, que ele atendia 2 clientes só. E ele tinha as contas dele para pagar os compromissos no final do mês. E ele falou, vou procurar um emprego de carteira assinada e vou desistir do meu sonho aqui. E aí um dia ele estava descansando em casa e aí, do nada, foi um domingo, veio uma ideia voando e entrou dentro da cabeça dele. E ele compartilhando isso com a gente. Ele falou, tive uma ideia. Ele falou assim, a partir de hoje eu vou me capacitar e vou me preparar para cortar cabelo de crianças autistas. Ou crianças com síndrome de Down, crianças especiais. Quando ele falou isso, eu falei, mano, esse cara tá louco. Por que eu falei isso? Porque eu, com 25 anos de profissão, se eu cortei o cabelo de 6, 7 portadores de síndrome de Down, ou criança especial, foram muitas.
no máximo 7 em todos esses anos. Eu acho que a matemática de algum barbeiro ou cabeleireiro que está me vendo agora é a mesma. Eu falei, pô, se clientes que não têm síndrome de Down, esse cara já está com dificuldade, vai ter menos ainda. Exato. O que ele fez? Ele foi nessas casas que a ACD, onde cuidam de crianças especiais, e abriu uma barbearia do lado. E ele estudou o que as crianças gostavam de brincar, qual o tipo de notícia que os pais precisavam ler. Descobrimos um novo método para despertar a expertise das nossas crianças e tal. E ele montou um espaço para o portador de síndrome de Down ali, em forma de barbearia. Criança autista, criança especial, em forma de barbearia. O que aconteceu com esse cara depois de 2 meses? Ou seja, 9 meses de profissão, né? Ele estava com 7 meses, 2 meses depois, para cortar cabelo com ele, tinha que marcar com 2 dias de antecedência. E por que isso? Simplesmente porque ele concentrou todos os portadores de síndrome de Down daquela região para cortar o cabelo só com ele. Ele falou para mim que ele não estava conseguindo dar conta de atender. O que ele teve que fazer? Contratar mais 2 colaboradores. Ou seja, João, não estou mais sozinho, agora tem uma equipe, a empresa cresceu. Uma ideia, João. Uma ideia. Às vezes é uma ideia que você que está assistindo a gente aí precisa. Não é um monte de um turbilhão, é uma ideia que vai virar o jogo na sua carreira. Mas, Eduardo, olha só, uma pessoa que está atenta ao mercado. E isso a gente fala sempre, né, quando a gente fala de empreender, porque o verdadeiro empreendedor não é aquele que cria coisas. O verdadeiro empreendedor é aquele que resolve problemas dos outros, resolve o problema das pessoas. Ele identificou uma dor, um problema que os pais de crianças especiais tinham. Sim. Por quê? Aonde que eu levo meu filho? Talvez alguns arriscavam cortar em casa, ou tipo assim, esperava até quando não dá mais para levar, e é aquele sofrimento, tem que segurar. Eu sei como é que é, porque eu já vi, né? Sim. Então assim... E nem todo barbeiro gosta de cortar cabelo. Não gosta, nem entendeu? Crianças que não são especiais. Não gostam. Então assim, ele estava atento a uma demanda que ninguém tinha olhado. Sim. E ele se propôs a fazer o quê? Resolver o problema dessas pessoas. Cara, isso é sensacional. Muito louco. Porque é a essência do empreendedorismo. Então, será que não existe outras? Né? Outras áreas que também estejam precisando? Sim. Né? Então, essa é a dica que eu daria, que você perguntou, né? Busque se diferenciar, busque fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo. Hoje, a barbearia vive uma transformação real, onde... Tem muito barbeiro que ele tá meio que cansado. Tem muito cliente, mas ele nunca tem dinheiro no bolso. E o cara ele não sabe o que está acontecendo. E aí ele não consegue dar um passo, aumentar um preço do corte. A primeira briga é para poder ter a agenda cheia. Sim. O primeiro sonho, né? Sim. Todo mundo que é prestador de serviço, profissional liberal, né? Quando começa o negócio, o sonho dele é ter a agenda cheia. Era esse o meu sonho também. Aí quando ele tem a agenda cheia, ele fala, pô, não tenho tempo para mais nada. E não ganho tanto de dinheiro que eu gostaria, apesar de às vezes ganhar bem, mas não ganho tanto dinheiro que eu gostaria. Agora eu quero o seguinte, agora eu quero trabalhar menos e ganhar melhor. Exato. Quando ele consegue ter uma agenda farta, ele fala, não é isso que eu queria. Não é isso que eu queria. Exatamente, porque o profissional ele quer reconhecimento. E por que não é isso que ele queria? Porque o cara às vezes termina ali numa quinta, sexta-feira, corta 15, 20, 25 cabelos ali. E aí o cara tá morto. Tá um morto-vivo. Conta a sua história. Você contou ontem, né? Na sexta-feira, o que acontecia na sexta-feira? Meu sonho era ter uma agenda lotada. Nossa, uma agenda lotada, eu vou cortar um monte de cabelo e tal. E aí eu me recordo, já com esposa e com filho, que tenho 3 filhas hoje, né? Mas eu tinha na altura só a Yasmin. Aí eu chegava em casa, a minha filha queria uma... Sexta-feira. Chegava 10h30 da noite em casa, triturado, um morto-vivo. Às vezes nem conseguia almoçar, não parava nem para almoçar, com a agenda lotada. E aí, que era o meu sonho. E aí quando eu chegava em casa, minha esposa queria ir para uma pizzaria, a Suelen queria sair, minha filha queria uma atenção, pelo amor de Deus. Eu falava, deixa eu descansar, preciso descansar, não vai dar para sair com você, Suelen, não vai dar. Minha filha brincava comigo, eu dormia com ela, brincando com ela, eu dormia com ela. Eu lembro disso. Até tem vídeo da Suelen fazendo, eu dormindo, brincando com a menina aqui, ó, segurando a mão da menina e eu dormindo assim, e brincando com a menina. Por que eu descansava e falava, não vai dar pra gente sair, Sueli? Porque eu lembrava que sábado, no dia seguinte, a minha agenda ia estar maior do que sexta. Então, olha que curioso. O meu sonho era ter uma agenda lotada. Quando eu cheguei no estágio de ter uma agenda lotada, eu lembrava que sábado a minha agenda ia estar maior. Mais lotada ainda. Eu ficava mais triste do que feliz. Eu falava, putz, a minha expressão, João,
Nossa, amanhã a minha agenda está mais lotada do que hoje. Eu ficava mais triste do que... Logo eu cheguei à conclusão que eu queria era respeito do meu cliente. Eu queria poder chegar num patamar onde eu pudesse cobrar mais, faturar mais e trabalhar menos, ter uma melhor qualidade de vida, para não perder minha família. Mas você sabe que no universo do empreendedorismo, hoje, em qualquer área, existe muitas pessoas hoje que estão escravizadas pelo próprio negócio. Sim. Elas se tornaram escravos do próprio negócio. Porque um dos sonhos que as pessoas têm quando elas começam a empreender é o de ser livre. Então, eu não quero mais ter patrão. Mas eles não fazem ideia do que é ser o próprio patrão. Exatamente. Porque, eu não tenho mais patrão, agora eu sou livre. Cara, ser dono do próprio negócio significa ser sempre o primeiro a chegar, ser sempre o último a sair. Eu lembro que em 2010 eu fechei uma empresa que eu tinha e, cara, eu não esperei ela falir, na verdade, né? Eu já tinha tido a experiência de falência e aí quando você aprende, então você fala, o barco está afundando, não vou afundar junto. Vamos salvar o que dá e deixa que o barco vá embora, né? Então eu falei, não vou esperar a coisa pipocar. Mas eu me lembro bem, por exemplo, que todos os meus funcionários recebiam pagamento em dia. Eu, às vezes, não tinha dinheiro, cara. E eu era o patrão. Uhum. Então, assim, quem está empreendendo, ou quem começa a empreender, às vezes não tem essa consciência, né? De que a vida do empresário, a vida do empreendedor, é muitas vezes uma vida de sacrifício. Até chegar aonde você tem potencial para chegar. Como empregado, a sua possibilidade de crescimento é até aqui. Como empresário, é ilimitado. É limitado. Mas, às vezes, a pessoa prefere ficar ali, não correr risco, né? E ficar ali, ao invés de empreender e poder voar. Eu lembro que eu ouvi a história, acho que foi o ano passado, quando você esteve aqui, em que momento que as coisas começaram a acontecer para você. Que assim, o seu nome começou a aparecer. O que aconteceu na sua vida que, de repente, Eduardo Miller virou um nome, virou uma referência e tal. Como que foi isso? Como que aconteceu? Certo. A primeira chavinha virou quando eu montei minha barbearia com mais pessoas, que até então eu trabalhava sozinho. Até esse momento eu acreditava, olha que inocência minha, e muita gente vive essa inocência. É ignorância pura mesmo, sem falta de conhecimento, né? Eu achava que o meu corte de cabelo, muito bem feito, era o fator determinante para dizer que eu estou na hora de abrir um negócio maior, que eu estou na hora de contratar, de ampliar a equipe. E foi depois de quase 15 anos isso. Então, um grande erro que eu cometi na minha carreira, e muitos cometem, é focar apenas no corte de cabelo. Então, eu falo para muitos barbeiros que perguntam para mim, tem gente que chega para mim e fala assim, Eduardo, eu tenho um monte de clientes na barbearia que eu trabalho, lá tem 10 cadeiras, eu sou o cara que tem mais clientes, o meu degradê, o meu corte é o mais bonito da barbearia, e meu cliente fala, por que você está dando dinheiro pro dono da barbearia? Por que você não abre a sua barbearia? Tá na hora de se abrir. E ele falou para mim, o meu corte realmente é o mais bonito lá e tal, o pessoal aprecia. O que você me indica? Pede um direcionamento. Eu falei, peraí, quantas vezes você parou de cortar cabelo e olhou o que acontece atrás do balcão ali da recepção? Como que o dono da barbearia contratou a recepcionista? Como que ele contratou vocês? Qual é o tipo de conversa que ele tem com o contador dele? Lá em Portugal fala contabilista. Né? Quais são os impostos que eles pagam? Qual que é a tratativa que ele teve com o fornecedor de produtos? Você parou para observar isso alguma vez? Quanto que ele paga de despesa de aluguel, água, luz, internet? Você parou para observar isso? Aí o moleque começou começou a gaguejar. Eu falei, irmão, o que está conectado com o seu próximo nível como empreendedor são coisas que não estão nem um pouco conectadas com corte de cabelo. Tanto é, João, que os caras que eu conheço no mercado da barbearia que mais ganham dinheiro, nem cortar cabelo eles cortam. Mas... Pra você ver. Foi o começo, né? Porque imagina o seguinte, né? Você quer escalar um negócio. E o negócio hoje é você. Sim. Você é o barbeiro e outra, você é uma pessoa só. Hoje um barbeiro bom, ele consegue atender quantos clientes por dia? Depende. Tem duas vertentes da barbearia. Tem uma vertente da barbearia que atende... Ele acredita que a linha de produção é o melhor para ele. Então tem gente que faz 30, 35, 40 cortes num dia, barbeiro. Caramba, eu não imaginava que era tudo isso. Tem gente que consegue fazer isso. Tem outros barbeiros que já trabalham com um atendimento mais personalizado, mais individualizado, que é o que eu defendo.
que ele leva ali 1h30, às vezes, para atender um cliente. Mas o que esse cara deixa... Você entendeu? Mas, de qualquer maneira, há um limite com a quantidade máxima que você consegue atender por dia. Exatamente. E o dia não vai ter mais que 24 horas. Exato. O dia só tem a quantidade de horas que tem e pronto. Exato. Então, na hora que você bateu no teto, eu atendi, tudo bem, eu consegui o preço que eu gostaria de cobrar, eu atendo a quantidade de clientes que eu gostaria, seja 10. Sim. Mas você só consegue atender 10. Exato. E daí, como é que cresce? Aí, o que foi a virada de chave na minha vida foi que eu comecei a entender sobre, literalmente, empreender. Como fazer esse negócio aqui rodar sem eu estar presente. E aí, a primeira coisa que eu me lembro que eu errei, que eu fiz errado, foi de contratar barbeiros e deixar eles atenderem do jeito deles. Mano, atende aí do jeito que você pegava barbeiros experientes e coloquei eles para trabalhar na minha barbearia e deixei eles atenderem do jeito deles. Foi o primeiro erro que eu cometi. Porque eu notava que no meu mercado, muitos profissionais, muitos barbeiros, depois de um tempo, eles montavam a carteira de cliente deles e abriram a barbearia na frente. Eduardo Miller já era uma marca, já era um nome. Já estava sendo conhecido, já requisitado até por algumas celebridades, algumas figuras públicas do futebol, da área musical, né? Já tinha dado entrevista na televisão. E por que isso foi algo errado? Porque o padrão no atendimento é algo que realmente ia fidelizar, ia me ajudar a fidelizar mais clientes com a barbearia do que com o barbeiro. Então, a gente criou um padrão onde todo mundo tinha que atender igual. Chamar o cliente pelo nome, deixar a bancada bem organizada antes de chamar o próximo cliente, varrer o chão. Por quê? Porque quando você deixa de forma aleatória isso acontecer, é lógico que cada barbeiro tem um jeito de atender. Alguns vão cativar mais os clientes, outros não. E se esse barbeiro amanhã ou depois sai da minha barbearia, todos esses clientes vão atrás dele. E eu preciso criar um mecanismo para fidelizar clientes com o atendimento geral. O cliente sabe que se sair um barbeiro ou outro, ele vai sentar na outra cadeira e ele vai ser atendido do mesmo jeito, com a mesma qualidade. Então, foi o primeiro ponto que eu errei, em não ter criado um padrão. Né? Depois eu fui consertando isso. Então, respondendo a sua pergunta, João, quando eu literalmente comecei a olhar para o negócio num todo, parei de focar no corte de cabelo, foi quando as coisas começaram a acontecer para mim. Entender sobre leis, como contratar o barbeiro, porque tem uma lei hoje do salão parceiro no Brasil, né? Uma lei chamada Lei do Salão Parceiro, que você pode contratar a pessoa de forma legal para trabalhar como colaborador, um prestador de serviço na sua barbearia. E eu não tinha ninguém para me falar disso antes. Não tinha ninguém para me direcionar a isso. A literalmente olhar o que está por trás da máquina, por trás da tesoura. Foi isso que me ajudou a destravar o meu resultado. E aí eu falei assim, nessa altura eu já comecei a dar alguns cursos. As pessoas estavam me procurando para querer dar curso, para dar formação. E eu falei, poxa, eu não posso deixar minha barbearia aqui, porque se eu deixar ela sozinha, né? Tem aquela frase que fala que o olho do dono engorda o gato só, né? E eu não acreditava muito nessa frase. Eu tenho que estar presente. Mas será que esse negócio precisa depender de mim? E aí eu ouvi uma frase que diz assim, que se o seu negócio depende de você 100% lá dentro, ainda você não é empresário, você é um funcionário. Você ainda é dependente daquilo ali. Foi aí que eu comecei a buscar o que está por trás da máquina, por trás da tesoura, para deixar um mecanismo, como se fosse a engrenagem de um relógio, rodando 100% sem que eu esteja lá dentro. E isso daí foi o que transformou a minha vida. Por exemplo, estou aqui conversando com você agora, mas tem uma barbearia minha lá em Portugal que está funcionando. Eu tenho a câmera aqui, acompanho tudo que está acontecendo, né? O sistema de gestão, tudo o que está acontecendo lá, eu consigo acompanhar daqui. Então, eu estou gerando receita lá, eu estou gerando receita aqui, que eu vou dar uma palestra amanhã, que é o Fortal Barber e tal. Então, aí que as coisas começaram a acontecer para mim, que eu entendi que eu conseguia escalar, faturar mais a partir do momento que eu conseguisse criar negócios que independente da minha presença ali, ele esteja girando. Né? Isso daí foi muito legal. Determinante. Com certeza, algumas pessoas ficaram curiosas ouvindo aqui a história, porque assim, você não contou os detalhes. Porque no empreendedorismo, quando a gente começa, a gente tem um cliente-alvo. Sim. Um avatar, um cliente ideal, né? Você comentou aqui que você atendeu celebridades, jogadores de futebol e tal. Como que você conseguiu chegar? Porque com certeza tem muita gente hoje que começa num negócio e tem às vezes o sonho de atender uma grande empresa, de atender um grande cliente, de ter um cliente corporativo top na sua carteira. Mas às vezes ele não faz ideia de como chegar.
Sim. Então, assim, aconteceu ou foi uma coisa que você construiu? Como foi que você chegou nessas personalidades? Porque isso alavancou sua carreira, não alavancou? Sim, tem muita gente que acha que não. Ah, cortar cabelo de famoso. Se você sabe usar o fato de você estar do lado daquela personalidade de uma forma ética e profissional, alavanca sim a sua carreira. E o que eu fiz? Nessa altura já o Instagram já estava no auge, quando eu comecei a cortar cabelo de famosos. E eu me recordo que eu criei um corte de cabelo. Criei não. Eu vi uma foto de um corte há uns 5 anos antes de eu utilizar ela. Eu coloquei um zíper na cabeça do... Como se fosse aqui, uma fatia de pizza. E o zíper aqui, como se ele estivesse abrindo aqui. E eu desenhei um tribal aqui na cabeça do cliente. Então, dava a impressão que você está abrindo o zíper e está saindo tribais da cabeça dele assim, onde estava aberto o zíper, né? É lógico que ele ficava parado, não dava para você abrir e fechar. Não, eu vi essa foto, era surreal. Eu vi, essa foto é surreal, é muito legal. Por causa desse corte de cabelo, uma televisão, eu dei uma entrevista para a Rede Record. Eu me recordo até hoje, foi para o programa do Gotino, lá em São Paulo, lá do Balanço Geral. E eu fui para televisão por causa desse corte de cabelo. E automaticamente a minha imagem fez... Um monte de gente começou a comentar, começou a falar de mim. Caramba, mano, que corte louco. Aquilo virou tendência? Não virou tendência. As pessoas não pediram aquilo. Depois, João, pra você ver que coisa louca, como tem muita coisa na nossa intuição, que a gente tem uma ideia boa, só que a gente deixa de colocar aquilo em prática. Ou a gente vê algo que a gente consiga, que a gente fala, caramba, se eu aplicar isso no meu atendimento, no meu trabalho, eu posso me destacar. Mas tem muita gente que tem medo de arriscar. E o que eu fiz? Eu falei, não, um dia eu vou lançar isso daí. Quando eu lancei isso, hoje eu descobri que marcas gigantes como a Balenciaga, por exemplo, eles criam um marketing em cima de coisas bizarras em algumas coisas, mas não para que aquilo vire tendência, para chamar atenção. E eu estava fazendo... É uma estratégia, né? Eu estava fazendo aquilo sem saber. E aí eu fui para o programa de televisão e automaticamente eu lembro que o primeiro famoso que eu atendi foi o cantor. Ele é músico, né, do grupo Pichote, um grupo de pagode lá de São Paulo. É o Thiaguinho. Ele era o mais novinho do grupo Pichote. E a esposa dele me ligou, pô, vi você na televisão, pô, o Thiago gosta de fazer uns cortes diferentes, você não pode atender ele? Aí foi o primeiro famoso, meu olho brilhava assim quando eu atendi ele e tal. E aí eu falei, como que você viu? Eu vi. Ela viu na televisão e através da televisão ela buscou o meu nome no Instagram e me procurou e me encontrou no Instagram. Falei, o Instagram eu acho que é uma ferramenta boa para isso. Foi a partir daí que eu comecei a usar o Instagram para chegar até os caras. O que eu fazia? Eu olhava uma celebridade e eu buscava um cliente meu que tinha mesmo tom de pele, mesmo tipo de cabelo, fazia um corte. E aí eu postava no Instagram e falava pro artista, fiz esse corte de cabelo pensando em você, nos seus traços. Eu acho que isso aqui vai valorizar o seu rosto. Como eu sei que vocês, jogadores, têm uma correria muito grande. Pô, eu posso prestar o serviço a domicílio. Para unir conforto com qualidade. Eu criei um texto assim. Eu vou até você. Eu corto o cabelo na sua casa. E aí o primeiro jogador foi o Michel Bastos. Jogava no São Paulo nessa época. Já jogou na Seleção Brasileira, jogou na Copa do Mundo. Hoje ele não joga mais. Mas aí eu marquei ele no Instagram e falei, Michel, fiz esse corte aqui pensando nos seus traços e tal. E aí ele me chamou no WhatsApp, que eu mandei meu WhatsApp para ele no direct. E aí ele me chamou, parceiro, Michel Bastos. Eu comecei quase com a maquininha caindo na minha mão, que eu tava cortando o cabelo. Ele falou, vem cortar meu cabelo aqui. Fui. Cortei o cabelo dele, tirei uma foto, foi inesquecível. Daí eu vou levar pro resto da minha vida. Eu fui o primeiro famoso jogador, assim. O cara tava na televisão, o meu corte de cabelo vai aparecer na televisão. Eu fiquei maluco com isso. E aí, a partir dele, eu comecei a... Eu falei, vou cortar o cabelo até do Barack Obama agora. Vou marcar os caras no Instagram. Só que tem algo curioso. Para você que tá vendo a gente aí, deseja chegar numa grande empresa, numa grande personalidade, igual o João falou aqui. O segundo jogador que eu marquei, João, no Instagram, foi o Souza. Ele jogava no São Paulo também. E aí, ele não viu minha mensagem. Aí, eu marquei ele, tirei a foto no dia seguinte, postei a foto de novo e marquei ele de novo. Falei, ele não viu, eu acho que ele vai ver agora. Não viu. E marquei uma terceira vez e ele não viu. Eu falei, caramba, pensei que tinha descoberto a fórmula, né? E agora acabei vendo que não é. E aí, a minha intuição, eu falo que é Deus. Uma voz falou pra mim assim, entra no Instagram do Michel Bastos. Quando eu entrei, o Michel, nessa altura, ele tinha 17 mil seguidores no Instagram. E o Souza, eu entrei pra comparar. O Souza tava nessa altura, eu acho que 300 mil seguidores. Então... A minha mente fez uma matemática óbvia. Falou, é lógico que o Michel viu a sua mensagem mais rápido.
O número de pessoas seguindo ele era inferior ao do Souza, que eu acho que o Michel tinha acabado de montar o Instagram dele. Eu me recordo disso daí. E aí, essa voz falou na minha cabeça o seguinte: entra no Instagram do Souza, veja qual é o maior número de fotos que ele tem. Ó, por essa luz está iluminando a gente. Foi a intuição mesmo que falei. E eu peço muito sabedoria para Deus, João. Eu falo para Deus sempre me mostrar algo que eu... Como que eu posso perceber algo que ninguém tá vendo? E aí, essa voz falou assim para mim: vê no Instagram do Souza, que era o jogador, outro jogador, qual é o maior número de fotos que ele tá com a mesma pessoa que não seja famosa. Porque ele tem muitos seguidores. Ele nunca vai ver minha mensagem. Aí quando eu olhei, cada 10 fotos que ele postava lá, 2, 3, ele tava com a esposa dele. E ele marcava o Instagram da esposa dele. E eu lembro quando eu entrei no Instagram da esposa dele, tava lá que ela tava com mais ou menos 750 seguidores. Eu falei, ela vai ver. Ela vai ser a vítima, né? no bom sentido. E aí, a mensagem que eu mandei pra ele, eu encaminhei pra ela. Falei, Dani, o nome dela é Dani. Fiz esse corte de cabelo pensando nos traços do seu marido. Ele vai ficar mais bonito pra você. Esse corte de cabelo vai se encaixar com o formato do rosto dele, e etc e tal. E dei o enter lá. 3 horas depois ela me responde no mesmo Instagram. Não me ligou. Ela falou, nossa, que corte bonito. Eu me lembro que ele tinha esse corte de cabelo quando a gente começou a namorar. Eu falei, consegui. Ela falou assim, quando ele chegar do treino eu vou mostrar pra ele o seu trabalho. Aí eu falei, lembrando que eu já cortei o cabelo do Michel. Já usei o Michel Bastos como case, né? Ó, pra falar, pô, ele já corta cabelo de jogador, então é seguro, isso daqui, né? Quando ela falou pra mim isso, eu aguardei. Eu acho que na mesma semana ela me mandou mensagem, falou, ó, ele gostou do seu trabalho, vem tal dia cortar o cabelo dele aqui em casa. E aí eu fui e consegui cortar o cabelo dele. Naquele dia, eu cheguei à conclusão de que, tipo, se você for direto em grandes personalidades, celebridades, às vezes você não vai conseguir chegar na pessoa, porque é muita gente mandando mensagem. E aí eu dou esse direcionamento para alunos meus nos cursos, nos workshops, nas palestras, nos treinamentos, nas mentorias. E o que eu falo? Ó, foi o cantor X lá na sua cidade? Não marca ele. Marca o hold, que é o que carrega os instrumentos aqui nas costas aqui. E fala, eu vou lá cortar, posso cortar o seu cabelo aí no hotel? Você tá aqui na minha cidade. Sabe por quê, João? Porque em muitas das vezes, sabe quem é aquele hold? É irmão do vocalista principal do grupo. E ninguém sabe, ninguém segue ele, ninguém dá moral, dá credibilidade pro cara. E você fala pro cara, pô, posso ir aí no hotel cortar o seu cabelo? E vários barbeiros que eu já dei esse direcionamento fizeram isso e os caras cortaram o cabelo da banda inteira e chegaram até o artista e cortaram o cabelo do artista e pegaram amizade com o artista. Então é uma estratégia. A rede social hoje pode alavancar muito a carreira de quem pensa. Sensacional, sensacional. Essa dica é de ouro. É de ouro, né? Essa dica é de ouro. Aquela diquinha de R$5.000. Essa vale, com certeza. Show. Eu me lembro que você comentou também, assim, porque eu tive a oportunidade de estar no evento o ano passado, né, no Fortal Barber, e eu vi sua palestra, né? E você fala sobre algumas técnicas, sobre visagismo, sobre umas coisas assim que me chamaram muita atenção. Porque certo. Eu nunca tinha visto um barbeiro falar disso. Falei assim, achava que barbeiro chegava lá e cortava o cabelo. Sim. Né? E eu falei, cara, esse cara sabe muita coisa, hein, sobre esse negócio de cortar cabelo. Isso me chamou a atenção. E com relação ao investimento em conhecimento, em aprender coisas novas, a se aperfeiçoar. O quanto você considera que isso é importante para um empreendedor hoje ter sucesso? Assim, baseado na sua experiência, e hoje você é uma referência, e depois eu vou querer que você conte a história daquela tesoura de ouro que eu vi você recebendo lá na França. Tá? Mas antes, o que você considera? Qual que é o peso que você dá para isso hoje no sucesso na carreira de um empreendedor? Certo. Sem hipocrisia nenhuma, eu já era muito conhecido no Brasil. Já cortava cabelo dos famosos, ainda sendo autodidata. Olha que curioso isso. Poderia estar aqui vendendo uma conversa mentirosa. Não, quando eu comecei a estudar as coisas... Não, eu era autodidata e as coisas já aconteceram para mim. Por quê? Porque eu sempre busquei fazer coisas diferentes dos demais. Só que eu notava, João, que quando eu sentava, as marcas começaram a me procurar para me patrocinar, para mim ser representante de marcas de máquina, marcas de tesouras, marcas de cosméticos. Quando eu sentava ali para conversar com os outros técnicos que eram da marca,
eu notava que eu passava vergonha. Os caras começavam a falar de assuntos relacionados ao universo do cabelo e eu via a bagagem que os caras tinham de estudo. E eu falava, nossa, velho, eu realmente caí aqui de paraquedas, mano. Eu sou um bem-aventurado por Deus. Porque todo mundo que estava na minha volta ali, João, eram pessoas altamente gabaritadas. Estudavam, já tinham estudo nas maiores escolas de cabelo do mundo. Os caras já tinham um currículo realmente gigante. E eu cheguei no meio deles sendo um autodidata. Só que eu notei que eu não conseguia conversar com eles. E ali, automaticamente, eu vi o resultado deles, que era mais ou menos 10 vezes maior do que o meu. Em ganho, em posicionamento, em respeito com outros profissionais. E eu falei assim para mim, eu quero isso para minha vida. E aí eu comecei a observar o que eles estudavam, onde eles estudavam, qual o dinheiro que eles precisaram investir ali para chegar naquele resultado. E aqui você vê que muito louco, como tudo que a gente está conversando, a gente está falando da mesma coisa. Aqui já entra no lance de novo do ambiente. Quando você anda com pessoas melhores que você, automaticamente você está condenado a ser melhor. Porque eu já tinha uma família, já tinha filhas, tinha minha esposa, e eu sempre, todos nós aqui, queremos dar uma condição de vida boa para nossa família. E quando eu vi que o conhecimento que eu tinha me trouxe até onde eu estava naquele momento, se eu quisesse um resultado maior, eu ia precisar de um conhecimento maior, foi aí que destravou a chavinha na minha cabeça. Eu falei, mano, vou precisar estudar com esses caras. Por quê, João? Porque quando você vê que existe a possibilidade de você melhorar nos seus resultados, você não consegue mais dormir em paz. Eu não conseguia dormir mais em paz, porque eu estava andando com gente melhor do que eu. Quando eu colocava a cabeça no travesseiro, a minha mente falava assim, você sabe que tem uma possibilidade de você melhorar a qualidade de vida da sua família, de dar um presente que você sempre sonhou para sua esposa, de levar sua mãe para tal lugar. Só que, velho, o conhecimento que você tem te trouxe até aqui. Você vai precisar de um conhecimento maior. E aí eu conheci as pessoas que tinham conhecimento maior. E aí você... É como se eu não conseguia, eu juro para você, eu não conseguia dormir em paz até eu melhorar o meu conhecimento, até eu investir. E eu comecei a estudar onde essas pessoas que viraram minha referência estudavam. Porque eu falava, não, eu quero conversar no mesmo nível que elas, eu quero ter as mesmas oportunidades que elas, eu não quero ter medo de sentar numa roda para falar de cabelo, de corte, isso de uma forma bem profissional, eu não quero ter vergonha disso. E aí eu comecei a estudar. E para você ver, João, como é muito importante você andar no meio de gente melhor que você, velho. E é muito louco isso. Faz toda a diferença. Mas você falou um negócio, cara, que é muito legal. Porque eu aprendi uma coisa que é assim, querer, muitas vezes, todo mundo quer. Sim. Então, se você perguntar quem quer dinheiro, todo mundo fala que quer. Porque querer é uma coisa simples. O querer é muito fácil, o querer é o básico. Depois do querer, um nível acima do querer, tem o desejar. Certo. O desejar já é um querer mais forte. Mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença do querer para o desejar? O querer é o seguinte, eu quero. Mas o não ter não me afeta. Tipo assim, eu quero ter dinheiro. Mas o não ter dinheiro não me afeta. Agora, quando você deseja, aí o não ter aquilo te perturba. Que é o que você falou. Exatamente. Você falou assim, então não estar lá me incomodava, porque já não é mais o querer, né? É o desejar. Então, o não ter aquilo se torna um problema. É onde vira a chave. Exatamente. É onde vira a chave. Exatamente. Né? A pessoa se incomoda em não ter, em não estar naquele lugar. É isso. E de uma forma resumida, João, todo mundo que está vendo a gente aqui agora, todo o conhecimento que você tem, independente da área que você esteja atuando, seja na barbearia ou em outra área, todo o conhecimento que você tem hoje te trouxe o resultado que você tem agora. Você quer um resultado maior, você vai precisar de um conhecimento maior. Mas isso é tão real quanto a lei da gravidade. Você pode falar, eu não acredito nesse negócio de lei da gravidade. Beleza. Se joga de um prédio, você vai ser jogado para o chão. Acreditando ou não, isso é real. Mas vamos falar aqui uma coisa verdadeira. A gente foi treinado, isso desde criança, né? Sim. Porque eu acredito que você ouviu muito isso, eu ouvia muito. Os meus pais falavam assim, você precisa estudar para ser alguém na vida. Você precisa ir para a escola e você precisa estudar, ou fazer uma faculdade, ou fazer um curso técnico para ter uma profissão, para ser alguém na vida. Você ouvia isso ou não? Sim. Para ser alguém na vida, você tem que estudar. Você tem que fazer uma faculdade, ter um curso, uma profissão. Cara, a gente foi programado desde criança, a nossa mentalidade
ela foi programada para a gente investir em ter alguma coisa. Ter um diploma, em ter o conhecimento, em ter uma habilidade. E isso acarreta o quê? Ter o status, ter uma renda, tudo é o ter. A gente está falando sobre 2 tipos de inteligência, né? Então essa é a inteligência intelectual. A inteligência intelectual, a gente não tem preguiça de investir nela às vezes. Sim. Porque é um curso, é um treinamento, é algo que vai me fazer ser melhor na minha profissão. Eu vou lá e faço um curso, faço um treinamento. Quem gosta de estudar, faz faculdade, né? Faz um mestrado, faz uma pós-graduação, faz doutorado e está sempre estudando, sempre gastando. Esse é um eixo da nossa inteligência humana, que é a intelectual. Mas a gente esquece do outro eixo, que é a inteligência emocional, que é o que a gente é. Então, sim, a inteligência intelectual é aquilo que a gente tem, aquilo que a gente adquire. A inteligência emocional é aquilo que a gente é como ser humano, como pessoa. Você, por exemplo, falou aqui várias vezes sobre Deus, né? E, cara, eu não tenho dúvida, né, que nada é mais transformador na vida de uma pessoa do que o conhecimento de Deus. É o que eu acredito. Certo. Eu sei que talvez alguma pessoa esteja assistindo o podcast e não concorde com isso. Tá tudo bem. Mas, na minha vida de empreendedor, de pai, de marido, de ser humano, o que realmente transformou minha vida foi quando eu comecei a investir na minha inteligência emocional. Porque quando eu fechei a minha terceira empresa, eu já tinha 2 faculdades. Sim. Então não era falta de conhecimento que faltava para mim. Não era falta de diploma, não era falta de... né? Sim. Mas quando eu mudei o eixo, eu falei, preciso investir no que eu sou, não no que eu tenho. As coisas mudaram. Você passou por isso também? Assim, teve um momento da sua vida? Porque eu vi a sua palestra o ano passado e comentei com a Thalita. Falei assim, cara, esse cara podia dar palestra de inteligência emocional. Né? E falei isso para você depois. Falei, esse cara podia dar palestra de inteligência emocional. Qual foi a sua escola da inteligência emocional? Aonde foi que você aprendeu, o que você sabe hoje? Ou você também foi um autodidata? Você começou a estudar, ler, ouvir as pessoas? Porque, cara, eu percebi assim, que o seu nível de inteligência emocional está acima da média das pessoas que eu conheço, que a gente... né? Além de empreender, de ter meus negócios, né? De estar na Equipax, eu também sou sócio do Instituto Academy Mind, né? Com o Marcos Fiel, que é meu amigo e meu sócio, meu mentor. E a gente está muito conectado à questão da inteligência emocional. E o prisma hoje que a gente olha para o mundo e olha para as pessoas e para as situações todas é com base no que a gente consegue apurar com relação à inteligência emocional e a capacidade de cada um de desenvolver nessa área. Certo. E assim, você, cara, você sabe muito sobre isso. Eu queria saber assim, a inteligência emocional, no seu caso, foi algo que você de repente despertou ou você também foi um autodidata nessa área? Então, você falou que eu sei muito, né? Eu devo saber muito mesmo, mas eu não sei que eu sei isso muito. Não sei que eu sei? Não sei que eu sei. Porque realmente eu não, de repente, mergulhei para estudar isso como eu mergulho até hoje para estudar cabelo, essa área que eu realmente atuo, né? Mas eu sei que nós somos resultado das nossas emoções. E isso eu acredito muito. Eu cheguei a falar para você uma vez que depois que eu conheci o The Secret, né? o segredo, que fala sobre a lei da atração, que o que você mais pensa, sente e se concentra todos os dias é o que você vai atrair para sua vida, etc. e tal. Isso foi o que mudou minha vida. Tanto é que nas minhas palestras eu ensino técnica de corte, eu falo para os caras sobre empreendedorismo. Aí só que eu falo para eles, você pode ser o melhor empreendedor, você pode ser o melhor, ter o corte de cabelo mais bonito do mundo. Se a sua mente ela não estiver já preparada para o sucesso, se você não tem a plena convicção de que você já é seu, você não vai conseguir nada. Agora, você não precisa ser o melhor empreendedor nem o melhor cortador de cabelo, mas se a sua mente, se você tem a plena convicção de que você pode, merece e é capaz de realizar os seus sonhos, e você sentir isso frequentemente, você vai atrair para sua vida esses resultados.
eu comecei a aplicar essa lei da atração na minha vida e assim, começaram a acontecer coisas mágicas, entendeu, irmão? E eu acredito muito nisso. Eu falo pro barbeiro, pra você ter uma ideia, que... Pra você ver, tudo que a gente tá falando aqui chega no ambiente de novo. Eu falo pros barbeiros, eu dou esse exemplo, eu falo brincando, né? Mas eu não falo que é uma brincadeira. Uma brincadeira séria. Isso. Eu falo pra eles assim, que hoje, no Brasil, eu hoje moro em Portugal, mas eu saí do Brasil atendendo os clientes que pagavam R$350 num corte de cabelo pra mim. Com atendimento visagista, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é o visagismo, qual é o diferencial de atendimento quando você aplica uma técnica de visagismo de um atendimento convencional. E aí eu me recordo que eu saí atendendo esses clientes. E quando eu falo nas palestras para os barbeiros, dá para você chegar num resultado desse. Ao invés de cobrar 30, 25, 20, você precisa de um conhecimento e você precisa saber abordar, você precisa saber chegar nesse cliente. Quando eu falo que eu saí do Brasil cobrando R$350 no corte, os caras, e eu falo que eles são capazes de chegar nesse resultado, o pessoal começa a dar risada, porque eles falam, mano, você é louco, eu cobro 35 num corte, eu preciso fazer 10 cortes para me conseguir o que você cobra. Eles começam a dar risada. E eles riem de uma forma como se eu estivesse contando uma piada, literalmente. Muitos barbeiros dão risada. Alguns ficam sérios. São os caras que sabem que isso é possível, que já até tocaram nesse resultado. E aí eu dou esse exemplo aqui para eles, João. Eu falo assim, quando eu tava vindo para cá, eu tava no Uber, parei numa rua, tinham 3 faixas nessa rua. O Uber que eu parei, que eu tava dentro, ele foi o 5º carro da faixa do meio, parou lá atrás. E nisso atravessou uma mulher grávida. E só que ao invés dela atravessar na faixa de pedestre, ela atravessou no meio dos carros. E veio, eu tô olhando no retrovisor, vindo um motoqueiro uns 50 por hora ali no corredor. O motoqueiro. E essa mulher vindo, o motoqueiro vindo, essa mulher vindo, o motoqueiro vindo. Nenhum viu o outro. Esse motoqueiro bateu nessa mulher, atropelou ela. Ela voou, parecia um boneco, assim. Bateu a barriga no meio-fio da calçada, assim, ó. E começou a... Pensa no tanto de sangue que começou a jorrar dessa mulher. Ela tá de vestida, que ela saiu no sangue, parou tudo. Parou o carro, parou a moto. Aí eu paro e falo pros barbeiros assim, ó, na palestra. Essa cena não existiu, eu acabei de inventar. Aí todo mundo, ufa, nossa. Aí todo mundo fala, caramba. Eu falei, mas olha como a gente precisa literalmente mudar a nossa mentalidade. Quando eu falo para vocês que a gente pode, que a gente merece, que a gente é capaz de realizar sonho, que você pode chegar a cobrar 100, 150 reais num atendimento, que você pode mudar de vida, ganhar dinheiro, a gente leva isso como piada. A gente não acredita. Agora, quando eu falo de desgraça, de acidente, de pobreza, de dificuldade, de escassez, a gente sente com mais facilidade. Um monte de cara eles entravam na cena, eles faziam assim, João. Eles viam a mulher lá no chão. Essa técnica é legal. É muito louco. E eu falei, então, gente, não é só o que você fala da boca pra fora. Não, eu sou capaz, eu vou conseguir. Não, é o que tá no seu subconsciente. É o que você de fato acredita. Eu aprendi com o Marcos o seguinte. Você tem aquilo que cabe na sua mente. Exatamente. Então, meu amigo. Resumidamente. Primeiro, você tem que preparar a capacidade mental. Você só vai ter aquilo que couber dentro da sua mentalidade. Hoje, as pessoas estão vivendo aquilo que cabe dentro da mentalidade delas. A realidade delas, o faturamento delas, o que elas conseguem realizar, o que elas conseguem fazer, é o que cabe dentro da mente delas. Exatamente. Então, como é que eu expando? Aumentando mais o meu negócio, colocando mais gente para trabalhar. Não, primeiro você tem que cuidar da sua mentalidade. Mentalidade, exatamente. Você tem que expandir a sua mentalidade. E o ambiente. O meu corte de cabelo era R$25. Um dos maiores hairstylists do Brasil, um dos maiores cabeleireiros, me chamou para uma reunião lá em São Paulo. E ele falou assim, eu tô lançando uma marca de produtos, eu quero que você seja representante dela para barbearia. Vem aqui pra gente conversar. Aí eu fui conversar com ele. Quando eu cheguei para conversar com ele, foi no salão dele. 3 andares do salão, tem que ir até de elevador. Cheguei lá onde ele estava atendendo, ele atendeu um cliente. Estava atendendo o último cliente, um homem. Ele levou 25 minutos para cortar o cabelo desse cliente. Meu corte nessa altura era R$25. Aí quando esse cliente foi pagar na recepção, não deu para mim não ver o que eu vi, porque eu estava do lado da recepção. O cara pagou R$280. Foi o primeiro contato que eu tive com alguém com resultado melhor do que o meu. Até então... Pra mim, eu tava no auge. Você porque só todos os meus caras de 25. Todos os meus amigos cobravam a mesma coisa que eu. Ou seja... Só andava com... Meu mundo só cabe isso, né? Exatamente. Na minha mentalidade só cabia E tem um detalhe, João. Eu não precisei andar com esse cara. Um contato que eu tive com alguém real, que tinha um resultado maior do que o meu, destravou a minha cabeça. Tá aí a importância de você andar com gente melhor do que você. Sensacional.
Eduardo, nós estamos já nos finais, no finalmente do nosso podcast. Pô, Mas passou vamos rápido. lá. Passou rápido, né? É. Mas, ó, a gente não pode deixar de falar pro pessoal, porque ficou no ar agora, você vai ter que contar. Certo. Vai, fala pra nós do visagismo. Certo. Porque o que é o visagismo? Tá, beleza. Primeiro eu quero falar que eu notei que a barbearia ela estava muito mais do mesmo. O cliente entrava numa barbearia, se ele não gostasse de uma vírgula ali dentro, ou se aquele barbeiro aumentasse R$2, R$3 o preço do atendimento ali, aquele cliente podia ir na barbearia do lado que ele ia encontrar o mesmo resultado praticamente. E isso eu notei que estava acontecendo em muitas barbearias. Eu falei, poxa, preciso trazer algo diferente. E eu notei que os cabeleireiros já aplicam isso no atendimento há muito tempo. Tá? Na barbearia pouco se viu. Eu falei, poxa, se eu aplicar o visagismo no meu atendimento, eu posso ter um diferencial e eu posso precificar melhor o meu trabalho. O que é o visagismo de uma forma resumida? Ele fala sobre o poder da comunicação visual, a não verbal. Fala de que o meu olho apenas vê a imagem, mas quem enxerga mesmo é o meu subconsciente. Ele tem a interpretação da imagem. E é comprovado, João, que praticamente 80% do sucesso de uma pessoa está relacionado à imagem que ela está transmitindo, não ao que ela fala. Isso é muito forte. Porque primeiro a pessoa vai comprar a sua imagem para todo sentido. Para depois ela ouvir o que você tem para dizer. Né? Então tem até uma frase que eu vi, o especialista ele falou assim, vista-se bem, tenha uma boa imagem. Não para você ser bonito, mas para as pessoas te ouvirem. Olha que forte isso. Forte. E realmente a imagem, o visagismo ele fala sobre as linhas, formas geométricas e cores e o que elas expressam quando a gente enxerga. Tem coisa, por exemplo, que você compra no mercado que você nem sabe o que você está comprando, mas a cor, o formato daquilo chamou a sua atenção. E isso, assim como os gatilhos mentais, está no subconsciente, vem de nascença, é pré-histórico isso. Né? Então, por exemplo, eu só vou dar um exemplo das linhas para você ter uma ideia. As linhas, existem 3 tipos de linha só. Linha reta, ou ela seja vertical ou horizontal, ou uma linha inclinada, ou uma linha curva, ou uma linha arredondada. Tudo que você parar para observar só tem esses 3 tipos de linha. Toda a criação de Deus tem 3 tipos de linha. Ou tem uma linha reta, ou uma linha inclinada, ou uma linha curva, uma linha arredondada. O que a linha reta expressa quando a gente vê? Força, poder, autoridade, confiança, organização. Tudo que a gente vê com essa linha reta, ela transmite essa imagem para o subconsciente. O que uma linha inclinada transmite? Dinamismo, movimento, instabilidade, perigo em alguns casos. Linha curva, o que ela transmite? Quando a gente olha, o que o subconsciente interpreta? Em tudo. A linha arredondada, a linha curva, ela transmite sensualidade em alguns casos, romantismo em outros casos, infantilidade em alguns outros casos. Então, linha reta, poder, autoridade, confiança, determinação, organização. Linha inclinada, movimento, dinamismo, instabilidade, perigo. Linha arredondada, romantismo, sensualidade, infantilidade em alguns casos. Beleza? Eu vou dar um exemplo para você ver como isso está aplicado em tudo e poucos barbeiros identificaram isso para colocar no atendimento. O exemplo que eu costumo dar é o exemplo de lei, assim, é nos heróis das histórias em quadrinhos, por exemplo. Quando a gente olha lá no desenho, o super-homem, qual é o formato do rosto dele? O super-homem é quadrado. Quadrado, né? Linha reta, não é isso? É. Quem é o super-homem? É o Homem de Aço. É o cara, o homem, o imortal, né? O invencível. O cara vira o planeta ao contrário para salvar a mulher. O cara é um monstro. O cara é o bichão. Exato. Outro, com linhas retas no rosto, Batman. Quem que é o Batman? Empresário, milionário, usa smoking, toma uísque, mulher gata é louca por ele. A linha reta, ela transmite isso, essa força, essa autoridade. Agora, batendo no mesmo exemplo de heróis, histórias em quadrinhos, pra você ver que isso se enquadra nisso e hoje em dia é aplicado no atendimento do cliente. Se você parar para observar o formato do rosto dos vilões que tem nas histórias de quadrinhos, bruxa, mago, o próprio Coringa, não é um triângulo invertido? Linha inclinada, que transmite perigo, transmite É muito louco isso. Você não precisa ouvir o Coringa falar para ver no desenho e falar, mano, esse cara é meio esquisito. É legal. Por causa das linhas que estão em volta dele, entende? A linha arredondada, ela não transmite a mesma força, o mesmo poder que a linha reta. Tanto é que se você for olhar a imagem do Papa, por exemplo,
que é uma figura acessível, né? Você vê o gorro dele, linha arredondada, o óculos dele, linha arredondada, as roupas dele, o rosto, o formato do rosto dele, uma linha arredondada, transmite mais acessibilidade. Então essas linhas, elas estão presentes em tudo. E a gente consegue pegar o que as linhas expressam e imprimir na imagem do cliente, de forma consciente, de forma previsível, e você explica intencional. isso pro cliente. Exatamente. Aí você explica isso pro cliente. Ó, você... Quem é você? Aí ele vai falar, ó, eu sou fulano de tal, assim, assim, assado. Já sei quem é você. Segunda pergunta, como que as pessoas te enxergam? Porque, João, olha que curioso, eu atendi um rapaz chamado Rafael. Ele falou, pô, quem sou eu? Sou caixa de supermercado, sou um cara super divertido, fanático por futebol, tenho 2 filhos, brinco com tudo. Ele falou que até uma parente distante dele faleceu, no velório ele tava fazendo piada, aquela pessoa que... Tem uns caras que são bobo, né? Eles contam piada em tudo. Ele falou, esse sou eu. Eu falei, como que as pessoas te enxergam? Que é a segunda pergunta, eu faço 3. Quem é você? Como que as pessoas te enxergam? Sabe o que ele falou pra mim? Pô, as pessoas quando me olham e não me conhecem, falam que eu tenho um cara de ser um cara arrogante, um cara fechado, um cara metido. E eu não sou isso, eu sou o contrário. Olha que forte isso. Ele é uma coisa e a imagem dele está transmitindo algo totalmente diferente de quem ele é. Exato. Então a terceira pergunta é mais importante. O que você deseja com a sua imagem? Suavizar o que as pessoas estão identificando, ou você quer potencializar? Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, eu quero suavizar. Eu não quero ser visto como esse cara, porque eu não sou. Porque aparentemente, João, se eu falar para você, qual a imagem que você deseja transmitir? Você vai falar para mim, não, eu quero passar a imagem de um cara sério, um cara que transmite confiança. Calma aí, que cada um é cada um. Por isso que é um atendimento mais individualizado. Cara, que legal isso aí, cara. Só um exemplo para você entender. Se eu vou numa loja de calçados, todo mundo, no primeiro momento, todo mundo está aqui no estúdio. Se eu falar, o que você desejaria transmitir na imagem? Todo mundo vai falar, não, um cara sério, um cara forte, que passa confiança. Beleza. Se eu vou numa loja de calçado, eu tenho 3 filhas. A minha filha menor é a Pimenta, ela não para. Aí eu vou lá e vejo um cara, na imagem dele tem um corte de cabelo mais com linhas retas, um corte mais clássico, mais social. O cara tá vestido de social, linha reta na imagem da roupa dele, o bico do sapato dele é quadrado. A linha reta tá presente em tudo. E aí eu vejo do outro lado um cara que está com óculos com a armação arredondada, ele tá com a máquina número 4 no cabelo inteiro, ou seja, tô vendo um formato arredondado na cabeça dele, ele tá com um brinco, um piercing arredondadinho aqui no nariz. Automaticamente, sem eu querer, eu vou olhar para os dois, quando eu olhar esse rapaz com linhas retas em excesso na imagem dele, eu vou falar, se minha filha sentar ali para procurar um tênis, um calçado. No terceiro par, o cara fala, não quero esse, quero outro, não quero esse, pega o outro. Esse cara vai me dar uma patada, porque a imagem dele é muito séria. E aí eu vou olhar para o outro com linhas mais arredondadas, pô, esse cara tá demonstrando mais acessibilidade, ele tá demonstrando ser um cara mais doce, mais acessível. Eu vou comprar com ele logo, João. Isso aí tem tudo a ver com inteligência emocional, cara. É assustador, né? Aí eu te pergunto, como o vendedor de calçados ele ganha por comissão de vendas, quem que vai ganhar mais? O cara que transmite mais seriedade ou o cara que transmite mais acessibilidade? Acessibilidade, né? Então é individual, é um atendimento mais individualizado. Por isso que isso tem uma precificação maior. E realmente a imagem que você imprime no seu cliente muda o resultado dele. Você tem discípulos já no Brasil que seguem essa linha? Você tem um... Sim, na verdade não fui eu que inventei, tá? Sim. A gente precisa ser bem honesto. Na barbearia poucas pessoas implantaram no atendimento isso. Né? E os poucos que eu conheço que implantaram isso já estão tendo resultados muito melhores. Um barbeiro visagista no Brasil, ele automaticamente ele fatura de 2 a 5 vezes mais do que os outros da região que não aplicam o visagismo no atendimento. Caramba. Cara, como é que eu faço para cortar o cabelo com você? Vou ter que ir lá em Portugal? Eu ia trazer a máquina aqui. Você mandou uma mensagem para mim. Vamos cortar o seu cabelo. Vamos cortar, vou cortar. Depois eu mostro o resultado para a galera. Fazer um vídeo. Agora eu vou ter que mostrar. Agora eu tenho que mostrar para a galera, entendeu? Vou mostrar. Mas fala a verdade, gente. Não dá vontade de cortar o cabelo com esse cara depois de um bate-papo desse? Só para finalizar, Eduardo. E aquela tesoura de ouro que você ganhou lá? O que você fez, cara, para ir lá buscar aquela tesoura? Então, na verdade, tem uma premiação, né? Que eles dão para cabeleireiros, barbeiros, maquiadores. Então tem o pincel de ouro, tem a tesoura de ouro, tem o secador de ouro. Eles dão premiações para profissionais que estão se destacando no mercado, né? E eu fui indicado para ganhar o prêmio de tesoura de ouro pelo trabalho que eu vim desenvolvendo, né, ao longo desses anos. E eles escolhem alguns pontos turísticos ao redor do mundo para dar essa premiação, e eu fui justamente indicado para ganhar esse prêmio Tesoura de Ouro na França,
em Paris ali. Foi um prêmio lá no... Eu achei maravilhoso aquilo. E foi incrível, porque quando eu ganhei aquele prêmio, eu lembrei automaticamente do início da nossa conversa aqui. Falei, caramba, eu comecei sem grana, lavava o cabelo do meu cliente no tanque, que minha mãe lavava a roupa porque eu não tinha dinheiro para comprar um lavatório. Na dificuldade do zero mesmo, absoluto. E hoje eu estou sendo reconhecido aqui na França, né, João? E não tem como eu não lembrar da dificuldade que eu passei lá no início. E aí eu chegar à conclusão de que as dificuldades que eu passei, na verdade, foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque as minhas dificuldades moldaram o Eduardo profissional que é hoje. As minhas conquistas não me ensinaram nada, eu só comemorei. Agora, nas dificuldades, eu aprendi. Escola, né? Eu aprendi lições que me levaram para o próximo nível. Então, se você tá vendo a gente aí, tá do outro lado, tá passando por uma dificuldade, agradece a Deus, velho. Às vezes você tá aprendendo uma lição aí agora, que é o que você precisa, porque às vezes o seu sonho, se Deus dá na sua mão o seu sonho hoje, talvez você não tá capacitado para segurar na mão, você vai perder ele rapidinho. Ainda não cabe na cabeça. Exato. Você quer uma barbearia com 10 cadeiras, você sabe gerir isso? Se Deus dá uma barbearia com 10 cadeiras para você hoje, daqui 3, 4 meses você quebra. Então você precisa ser moldado, né? Você precisa ser modelado para o sucesso maior lá na frente. Então agradece em tudo. A Bíblia fala em tudo dai graça. Momento bom, momento ruim. Na verdade, o momento ruim, ele está te moldando, te fortalecendo para te dar esse sonho que você tanto quer ali na frente. E você pegar isso com o punho fechado e cerrado e não largar de jeito nenhum, não é, João? É top, não é? É isso aí. A gente nunca perde. Exato. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. É isso aí. Não é? É isso. Eduardo, cara, foi muito bom esse bate-papo. Satisfação, João. Esse podcast vai ser histórico. Fico feliz de estar aqui no primeiro. Eu fico honrado com a sua presença aqui. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. E com certeza muita gente vai te seguir, vai te acompanhar aí. Show de bola. Né? E, cara, vamos marcar o próximo, né? Com certeza. Vai fazer muito sentido a gente continuar isso aqui, porque tem muito assunto pra gente falar, né? Tem muita coisa. Uma horinha e pouco é pouco tempo, né? E Exatamente. passa rápido, né? Tem muita informação ainda. Irmão, obrigado, tá? Deus abençoe você. Deus abençoe. E até o próximo. Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast, viu? É isso aí. Deus abençoe. E lembre dessa frase aqui, ó. Sonhar Manda lá. baixo, sonhar alto, gasta a mesma energia, não é isso, João? É. Então guarda essa frase na sua mente, ó. Mire na lua. Se você errar o alvo, mesmo assim você vai estar no meio das estrelas. Não é? Vamos sonhar alto. Show. Deus abençoe. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu.